Bom, boa tarde, né? Vamos iniciar a nossa aula. Temos aí a nossa breve apresentação sobre a apresentação que iremos fazer, certo? FEMAF, né? A nossa faculdade. Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco, a disciplina Conteúdos e Didática da Geografia para as séries iniciais do ensino fundamental, que é a disciplina fornecida pela nossa professora Gleidiane Souza, certo? E a nossa aula apresentada hoje, na disciplina de Geografia, será ministrada pela professora Aline, eu que vos falo. Iniciaremos nossa aula. Enfim, de que iremos falar hoje? Iremos falar sobre a vegetação do nosso estado, a vegetação do Maranhão. De cara, o que nós podemos pensar? O que é vegetação, finalmente? Vegetação são tipos de vegetais que cobrem determinada região, território ou espaço. Quando há essa predominância em algum lugar, em algum território, nós a chamamos de vegetação. E quais tipos de vegetações são essas, né, que perpassam, que cobrem o nosso estado maranhense? É delas que iremos falar nessa aula e sobre cada uma, certo? Vamos adiante. E o que podemos também pensar, né, para nós podermos saber? O nosso clima predominante no nosso estado é um clima tropical, certo? Nem é um clima tão quente e nem é um clima tão frio, né? Não temos essa predominância nenhum nem outro. Nós temos um clima tropical no nosso estado. E por que falar do clima? Porque o clima, ele influencia no tipo de vegetação. Por exemplo, quando nós temos um clima mais quente, nós temos um tipo de planta diferente, certo? Um clima mais seco remete a plantas mais secas, mais casca grossa. Quando nós temos um clima mais frio, um clima mais úmido, mais chuvoso, nós temos outro tipo de vegetação, certo? Então, o clima, nós podemos constatar que o clima, ele influencia no tipo de vegetação. Por isso que nós estamos falando do clima, porque o clima é influenciável na vegetação que nós iremos ter naquele determinado espaço. E o nosso clima maranhense é tropical, portanto, nós temos tipos de vegetações diferentes no nosso mesmo território, certo? Iremos falar sobre cada uma delas. A primeira, nós iremos falar sobre a nossa floresta equatorial. Mas como assim? Nós temos floresta equatorial dentro do nosso estado? Sim, nós temos. E como essas características dessa floresta equatorial? Ela é a nossa floresta pré-amazônica, formada por árvores de grande porte, como a seringueira, o castanheiro do Pará, a andiroba, o mogno, pau d'arco, o angelim-pedra, o açaí. Ela é densa, fechada, difícil de ser penetrada por causa de trepadeiras e cipós. Vem sendo explorada por madeireiras, que fornecem madeira para indústrias de móveis e construção de casas. Que tipo de floresta é essa, finalmente? Esse tipo de floresta, ela é mais comum em uma área onde há abundância em chuvas, ou seja, as chuvas nessa determinada região, elas são frequentes. E por há bastante chuvas, nós sabemos que plantas necessitam de chuva, né? Para ser uma planta frutífera, uma planta bonita, uma planta que cresce e floresce, elas necessitam de chuvas. Então, nessa região do nosso estado, que ela logo faz fronteira ali com a região Pará, ela é constatada como floresta equatorial. E nessa região há uma grande concentração de chuvas, como eu já falei. Por haver grandes chuvas, há bastante concentração e desenvolvimento de flora e também de fauna, porque possivelmente, se há bastante flores e plantas e frutos, nós temos a nossa flora, né? A nossa fauna, quer dizer, que responde aos animais, porque eles tendem a ter de que se alimentar, certo? Então, esse tipo de vegetação ela é predominante nessa área. Por quê? Porque há bastante concentração de chuvas.
Então, essas plantas, elas se alimentam da chuva, certo? A planta necessita de chuva. E essas plantas, elas são extensas, grandes árvores, com folhagem muito extensa. Então, essa vegetação ela é predominante nessa região do nosso estado, por ser abundante em chuvas, certo? E são grandes plantas. Por exemplo, a seringueira, nós sabemos que é uma planta muito grande, muito alta. O castanheiro do Pará também é uma planta, elas têm umas raízes, né? Muito extensas, muito grandes. Por quê? Porque é um terreno fértil. Apesar de ter bastante chuvas e levar todos aqueles minerais daquela região, há bastante nutrientes que contribuem para o florescimento dessas plantas. Então, nós temos também a andiroba, né, que faz parte do extrativismo dessa região. O mogno, que dá uma ótima madeira. O pau-d'arco, uma ótima madeira também. O angelim-pedra, que também é usada como madeira. E o açaí, né? Nós sabemos que a demanda de açaí, né, alimento, tem crescido. Então, se isso tem crescido, a devastação também tem crescido, porque tem sido explorada. E é bastante usada, né? Há bastante ali o piseiro de madeireiras, porque esses tipos de madeiras, que é o pau-d'arco, o mogno, como eu já falei, o castanheiro do Pará, são ótimas madeiras. Essa terra é bastante fértil nesse requisito. Então, essas madeireiras que elas usam, né, essas madeiras na construção de casas, do que quer que seja, ela é bastante explorada e também tem sido gerado bastante desmatamento nessa área. Então, nós podemos considerar que um pouco da floresta pré-amazônica é predominante na vegetação do nosso estado Maranhão, certo? Eu clicando no computador para ver se vai no celular. Cerrado também é um dos tipos de vegetação que faz parte da nossa vegetação maranhense. E como é ela? Ela é composta principalmente de arbustos, de galhos retorcidos e casca grossa, e também de vegetação rasteira. No meio do cerrado aparecem palmeiras, como a carnaúba, o buriti e o babaçu. Algumas espécies vegetais do cerrado são o pequizeiro, a samambaia, o cajuí, o jatobá, o pau-santo, o bastimão e o bacuri. A agricultura da soja, do arroz e do milho avança sobre o cerrado, ocupando o espaço da pecuária extensiva, atividade tradicional dessa região. Enfim, essa região, essa vegetação, ela é composta pelo quê? Por arbustos de galhos retorcidos, plantas de casca grossa. Por quê? Porque é um tipo de vegetação que não tem tanta umidade, que não tem tanta água, ou seja, uma vegetação mais seca. Então, esse tipo de vegetação predominante no cerrado, ela é mais rasteira. É um capim, é um carrapicho, é umas plantas mais secas, mais áridas, mais casca grossa. Elas são mais assim, ó. Já viram plantas de troncos assim? Por quê? Porque elas são mais secas. Elas crescem com mais dificuldade, certo? Por isso que elas são bem casca grossa, bem seca mesmo. É uma vegetação que faz parte também da vegetação rasteira. Por quê? Porque é bastante grossa, bastante seca. É um clima muito árido. Como nós podemos perceber, imaginar onde fica localizada essa vegetação de cerrado. Ela perpassa o sul do nosso estado, subindo logo a mais ali ao leste, que faz fronteira com a nossa região do Piauí. Por exemplo, para a gente ter uma ideia, quando a gente desce ali na nossa região de Caxias para entrar no Piauí, a gente percebe alguns frutos vendidos ali às margens da BR, quando a gente faz uma viagem por terra. Então, pelos frutos que a gente vê, que é comum naquela região, a gente pode imaginar que tipo de planta, que tipo de vegetação faz parte daquela região. Então, a nossa região de Cerrado, ela faz parte daquela região ali, da região sul, subindo aqui logo ao nosso leste do nosso estado maranhense. Uma região mais seca, mais árida, de vegetação mais grossa, certo? Porque não há bastante umidade nessa área, certo? Quando a gente passa por lá, o que a gente percebe? Quais são os frutos? O cajuí. O que é o cajuí?
O cajuí é o caju menor, ou seja, por a terra ser mais seca, é caju, né? É o cajueiro. Mas por ele ser uma terra mais seca, fazer parte do cerrado, que é uma terra mais seca, uma vegetação mais seca, mais árida, ele é menor. E por ser menor, ele é chamado de cajuí. Ou seja, o caju a gente vê que é uma fruta maior, né? Mas ele é o cajuí, do mesmo jeito do caju, só que é menor por fazer parte de uma vegetação mais seca. A samambaia, né? Porque nós sabemos que é uma planta típica rameira das palmeiras, é uma planta também que não exige muita água. O pequizeiro, quando a gente passa ali pelaquela área, a gente vê bastante pés de piquis, né? Tem muitas pessoas que aproveitam para comprar porque compra mais barato porque é uma grande demanda. Então, quando a gente observa esses frutos, essa flora, fazendo parte dessa vegetação, a gente logo pode perceber que essa vegetação é a vegetação do cerrado. O jatobá, o pau-santo. O pau-santo é uma madeira que é cultivada para fazer cosmético, não, remédio, medicamento. Porque o pau-santo ele serve como analgésico, certo? É uma planta também mais grossa, ela tem uma folha mais grossa, porque faz parte do cerrado, certo? Uma vegetação mais seca, mais árida. O bacuri, que é uma fruta muito gostosa também, que faz parte dessa região. E nós temos percebido também que nessa área há bastante devastação. Por quê? Para haver o cultivo, né, da agricultura. Por ser um terreno mais seco, por ser um terreno mais árido, uma vegetação mais seca e uma terra mais plana, ela influencia e contribui para que os agricultores venham a cultivá-la, certo? Para quê? Para cultivar o milho, o arroz, a soja. Então, a agricultura tem crescido nessa determinada região. Então, ela tem sido um pouco devastada. Para quê? Para que a pecuária tem crescido nessa determinada região. É uma determinada região com uma vegetação mais seca, mais árida. E como eu já falei, ela perpassa aqui o sul do nosso estado, subindo logo mais aqui ao leste, fazendo fronteira com o Piauí. Por isso que eu usei esse exemplo de quando a gente sobe para o Piauí, a gente vê bastante esse tipo de vegetação, esse tipo de fruta, esses tipos de planta, para a gente ter uma ideia de onde mais ou menos fica localizada, certo? Vamos adiante. Mata dos Cocais. Ninguém conhece a Mata dos Cocais no nosso estado, né? Como é ela? É a vegetação característica do Maranhão. Ela é a característica do nosso estado. Composta por palmeiras, como o babaçu, a carnaúba, o tucum, a juçara e o buriti. E é encontrada em quase todo o nosso território, né? Quase todo o nosso território maranhense nós encontramos mata de cocais. Mas predomina no centro do nosso estado maranhense, nos vales dos rios Pindaré, Itapecuru, Munim, Mearim e Grajaú. Quando uma área concentra mais de 50% da palmeira babaçu, usamos o termo babaçual. Eu estou toda assanhada porque eu peguei para encarar a aula em qualquer momento, certo? Então, que tipo de vegetação é que faz parte da Mata dos Cocais? Ela fica concentrada bem no centro do nosso estado. Nós temos uma ideia de que nosso município Capinzal, ele também fica um pouco situado bem no centro. Ele é Capinzal do Norte, né? Pega um pouco do norte, do leste do estado, que fica bem próximo à fronteira Piauí, fronteira que faz parte do Piauí, mas que fica bem ao centro, né? Então, nós temos uma diversidade, é comum no nosso município nós termos a Mata dos Cocais, certo? Ela precisa de um clima tropical, nós sabemos que isso é bastante frequente no nosso município. Ela fica entre a floresta pré-amazônica, que é mais úmida, entre o nosso cerrado, que é um clima mais árido, que é uma vegetação mais seca, certo? Então, isso influencia para que essa Mata dos Cocais venha a se desenvolver logo ao centro do nosso estado, certo? Nós encontramos o quê? A carnaúba, o babaçu, o tucum, a juçara e o buriti, que são plantas que não são tão exigentes quanto a água, quanto a umidade. Então, elas se desenvolvem normalmente. Antigamente, nós poderíamos perceber que o cultivo, o manuseio, o extrativismo do babaçu era muito mais frequente, era mais comum no nosso município.
Falamos do nosso município porque devemos usar isso como exemplo, porque é o que nós conhecemos. Então, os 20 anos atrás, nos remete uma ideia, uma visão, lembrar que os moradores dessas regiões e do nosso município fazia muito manuseio do babaçu, né? Faziam disso a sua fonte de renda. Mas que hoje em dia não é tanto assim. Por quê? Porque as cidades cresceram, se urbanizaram e as pessoas tiveram a necessidade de buscar outras fontes de renda, né? Mais alta, porque é exigente para a vida. Então foram deixando de lado. E que também não é tanto frequente a mata dos cocais no nosso município e no nosso estado, porque houve grande número de devastação, de queimadas, de desmatamento. Então isso tem sido um pouco devastado, tem sido deixado de ser bem existente e predominante no nosso estado. Então é por isso que a gente não vê tanto. No nosso município a gente vê, porque é um município não tão velho, né? Porque quanto mais velho o estado, mais econômico ele tende a ser, né? Mais buscar economia, porque ele tem crescido. Quanto mais o município cresce, mais ele se expande. E o nosso não, é uma cidade ainda nova, mas que há grande número de devastação e desmatamento, e principalmente nessa área, certo? Nesse tipo de vegetação que é a Mata dos Cocais, tem sido bastante devastada, certo? E outra, quando uma área concentra mais de 50% da palmeira babaçu, ela é considerada uma vegetação babaçuá, certo? Voltando, tem outra aqui. Campos, né? Vamos para a nossa vegetação de campos. Como é ela? Ela cobre boa parte da Baixada Maranhense. Baixada fica logo mais próxima ali ao nosso litoral maranhense. Apresenta uma vegetação herbácea, né? Plantas mais baixas, mais rasteiras, onde se veem também árvores maiores ou menores. E palmeiras, como o caraná e o buriti. As áreas mais baixas dos campos sofrem inundações dos lagos e rios. Nós sabemos que campos nos dá uma ideia de que a área mais alta e mais baixa, certo? Campos te lembra a área mais baixa e a área mais alta. Nas áreas mais altas se concentram as árvores maiores, certo? E essas árvores são quais? As palmeiras, que é o caraná e o buriti, certo? Nesse tipo de vegetação se concentra mais esse tipo de planta. Esse tipo de vegetação é mais comum nessa área. E nas áreas mais baixas, por serem mais baixas, ficarem mais próximas ao litoral, é uma área mais úmida, uma área mais fria, uma área mais que tem chuvas em abundância, chuvas mais predominantes. Mas por serem mais perto aí do litoral, é uma área mais baixa, certo? E com isso, as grandes chuvas, as chuvas em abundância, ela se concentra muita água. Por se concentrar muita água, ela fica predominante aí a questão de lagos, né? E a questão de rios. É uma área mais úmida, uma área mais comum para a água, para a umidade. Então, essa área de campos é uma área mais plana, certo? E eu coloquei os búfalos para a gente ter uma noção de que por essa área ser de campos, há bastante pastagens, há água e pastagem. E plantas mais rasteiras, porque nós sabemos que a água vai passando e de certa forma ela vai devastando. Mas que não, onde não tem tanta concentração de água, cresce as plantas mais rasteiras e mais baixas, e é principalmente a região campal, certo? Plantas que faz parte da vegetação campal, que servem para pastos, para animais. E essa área de campos ali, logo abaixo do nosso litoral maranhense, abaixo dos nossos mangues um pouco, ela fica fica com uma grande concentração de búfalos, porque há bastantes pastagens. Então, nessa área é onde se concentram mais animais que comem pastagens, certo? Os campos. E ela fica logo abaixo dos nossos manguezais. Ela fica perto da nossa mata dos cocais, logo acima das matas dos cocais, logo abaixo dos manguezais, certo? Bem perto do nosso litoral. E a vegetação litorânea? Enfim, chegamos.
Na vegetação litorânea, né, no litoral oriental, coberto de dunas, aparece um capim de areia, o alecrim da praia, o carrapicho da praia, o cipó de leite, a coroa de frade, a orquídea da restinga. E já no litoral ocidental, aparecem os manguezais, acompanhando o curso dos rios nas áreas invadidas pelas marés. O que nós podemos entender disso aqui? Nós traçamos uma linha na vertical no nosso estado, certo? Uma linha em pé. Na região que fica mais para perto, mais aqui perto na região norte, no nosso estado do Maranhão, mas que fica mais próximo à região norte, é o nosso litoral ocidental. E na parte que fica mais concentrada, né, na região litorânea, mais próxima do Piauí, né, para a região mais aqui nordeste mesmo, fica o nosso litoral oriental, certo? Então, nessa região do litoral oriental, nós temos as concentrações das dunas, terras mais areiosas. Então, essa vegetação ela é predominante nisso, em dunas, né? Porque as terras mais areiosas, mais próximas do nosso litoral, não há como ter tanta vegetação, porque faz parte de é uma umidade mais salina, né? São águas mais salinas. Então, a vegetação predominante dessa área são as dunas no nosso litoral oriental, certo? Aqui no meio, nós podemos perceber as nossas praias. Qual é a vegetação predominante das praias? É essa de cima, como eu falei, né? Que cobrem a areia, né? Porque elas se alimentam das salinas, de água mais salgada. Então, que tipo de planta, que tipo de vegetais, que vegetação é que faz parte dessa área? É o capim de areia, o alecrim da praia, o carrapicho, o cipó de leite, a coroa de frade, a orquídea da restinga. Quando nós vamos às praias, nós podemos perceber que naquela área que não há bastante pessoas, né, grande número de pessoas perpassando, nós podemos observar plantas rasteiras que cobrem ali um pouco da areia. Então, são essas plantas, o alecrim da praia. Eu já até observei que tem flores bem bonitas. Tem umas flores lilás que parecem um copo de leite, mas que é a orquídea da restinga. Eu já observei isso aí. Então, essa vegetação aqui do meio é a vegetação das praias, que faz parte desses tipos de planta aí, mais rasteira e rameiras. Essa outra imagem faz parte, né, corresponde aos nossos manguezais, aos nossos mangues, que fica localizado nessa área, como eu falei, na região do litoral oriental, que fica mais próxima à região norte. É a região dos nossos mangues, nossos manguezais, que é grande fonte de renda para os moradores daquela determinada região, porque catam caranguejos, certo? E nós sabemos que para haver vegetação de mangues, precisa ter um encontro de água doce com água salgada, elevada a alta temperatura. Quando há esses três requisitos, é formado os mangues, né? Aquela água mais cheia de lama, aquele lamaçal. Então, essa vegetação é predominante nessa área, certo? Os nossos manguezais, que ficam logo abaixo do nosso litoral, na região ocidental, que fica mais aqui para o lado esquerdo, mais para a região norte, certo? Continuando. Por fim, entramos ao nosso mapa, né? O mapa da vegetação maranhense. Trouxe um mapa para a gente poder ter uma noção de como é concentrada essa vegetação no nosso estado. Deixa eu só arrumar um pouquinho aqui. Então, assim, nessa parte aqui, que corresponde, né, à cor verde escuro, nós temos a nossa floresta pré-amazônica. É predominante a floresta pré-amazônica também no nosso estado. Essa parte que faz fronteira com a região norte, com o estado do Pará, é a região da floresta pré-amazônica, essa cor em verde escuro. Logo mais abaixo, que desce aqui na região sul, subindo na região leste, fazendo fronteira com o estado do Piauí, é a nossa predominância de vegetação do cerrado, né? Ela cobre, só para a gente ter uma noção, o nosso estado, ele é tido como uma predominância na vegetação de cerrado. Ela é tão predominante que ela cobre 60% do nosso estado.
é umas plantas mais rasteiras, né? Aquele carrapicho, aquele capim seco, é mais para essa área. A caatinga, ela também já faz parte dessa área, mas que ela não é tão predominante quanto o cerrado. Ela já faz mais parte aqui da região Piauí, mais para aqueles estados que faz mais parte do Nordeste para aquela área, certo? O Maranhão é Nordeste, mas a caatinga ela não faz tão parte do Maranhão como na questão dos outros estados, certo? Então, 60% do nosso estado é considerado com vegetação de cerrado, mais árida, mais seca. Nessa região do meio, nessa vegetação do meio, nesse verde claro, é concentrada a nossa mata dos cocais, certo? Como eu falei, a característica do nosso estado é mata dos cocais. Ela não é tão predominante, né? Já tem sido devastada há algum tempo, como eu já falei. Não tem sido tanto como já foi um dia, mas ela ainda é predominante no nosso estado e a característica dos maranhenses é a mata dos cocais. Ela precisa de um clima tropical, né? E o nosso estado é bastante propício a isso. Ela fica entre a floresta pré-amazônica, que é uma floresta, que é uma vegetação mais úmida, mais chuvosa, e com a vegetação do cerrado, que é um clima mais seco, um clima mais árido, certo? Então ela é influenciável, né, nessas duas vegetações, ela fica bem ao meio. Logo mais acima, na região amarela e na cor amarela, como a gente pode ver aqui bem perto acima da região pré-amazônica verde escura e acima da região da Mata dos Cocais, nessa cor amarelo, fica a região dos Campos, que ela fica bem próxima à região litorânea, mas que fica um pouco abaixo a região, a vegetação dos mangues. Logo mais acima, aqui no lado direito, nós temos a vegetação das dunas. Então, essa vegetação de dunas também é muito predominante no nosso estado maranhense. Nessa vegetação lilás, nessa cor lilás, nós temos a nossa predominância em vegetação de manguezais, que fica bem próxima ao nosso litoral, fazendo parte da nossa vegetação maranhense, certo? Então, entendemos o mapa até aqui, podemos perceber aí como é a predominância da vegetação maranhense e ficamos assim, né, entendendo a respeito da vegetação do nosso estado. Espero que todos tenham entendido e compreendido, ou alguma dúvida que tiverem, possivelmente, podem perguntar, certo? Espero que todos tenham compreendido positivamente e até a próxima. Tchau!